Olá pessoal, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu quero falar das diferenças do ensino de idiomas no Brasil e em Portugal. No Brasil eu sempre estudei em escola pública e eu trabalhei em 3 escolas de idiomas diferentes. Eu nunca trabalhei no ensino público, mas eu estudei minha vida toda no ensino público e não tenho experiência com o ensino particular do Brasil. Eu cheguei em Portugal no início do ano e comecei a trabalhar na minha área. Muitas pessoas me perguntam como eu consegui trabalho na minha área. Então, meu primeiro trabalho foi em uma escola internacional. Então, as aulas eram todas em inglês. Era uma escola particular, foi minha primeira experiência com escolas particulares. Geralmente, quem estuda lá são filhos de diplomatas, jogadores ou pessoas que são de fora e tem que deixar os filhos aqui e o ensino é totalmente em inglês, porque eles não querem botar numa escola regular, porque às vezes a criança não fala português. Então, era uma escola internacional. Eu consegui esse trabalho por uma indicação, uma coordenadora minha, que era do Brasil, estava trabalhando nessa escola, ela me indicou e eu comecei a trabalhar lá. A outra experiência que eu também tenho trabalhando aqui em Portugal foi em um centro de estudos, que é algo que não existe muito no Brasil e aqui é muito comum. Então, as crianças, os horários que elas não estão na escola, elas vão para um centro de estudo, que é onde elas estudam, fazem as atividades extras, tarefas, preparação para a prova, e nas férias elas fazem aulas extras. No caso, eu dou aula de inglês e francês em centros de estudos. E esse trabalho eu consegui indo no lugar, porque era perto de onde eu morava, então eu só fui lá, eles não estavam com nenhum anúncio contratando, mas eles precisavam de professores. Então, assim, eu só entreguei o currículo e na mesma hora me perguntaram: você pode dar uma aula de francês agora? E eu fui. Então, talvez essa seja a dica aí nos lugares, mesmo eles não contratando, porque às vezes estão precisando e você nem sabe. Fora essas duas experiências trabalhando para a escola particular e para centro de estudos em Portugal, eu também dou aulas particulares para brasileiros e portugueses aqui em Portugal. Como eu sou professora de inglês e francês, eu quero comparar sobre essas matérias o que eu vejo a diferença entre o Brasil e Portugal. Lembrando que a minha visão é de alguém que vem de Santa Catarina e estudava em uma escola pública, então se você é de outra região, numa escola particular, talvez seja diferente no Brasil. E em Portugal eu vivo no Porto e trabalhei com escola particular e centro de estudos que não é público, mas as crianças geralmente são de escola pública, então eu tenho um conhecimento do que acontece, como funciona, porque eu convivo com essas pessoas todos os dias. Antes de falar mais sobre o sistema de educação, quero comentar uma coisa que eu acho que afeta muito o aprendizado de inglês e francês aqui em Portugal e no Brasil, que é uma diferença muito grande. No Brasil, tudo é dublado. Na TV você encontra tudo dublado. No cinema, se você quer ver legendado, geralmente é a última sessão quando tem. Então é muito difícil encontrar os filmes legendados que você quer ver. E TV aberta, tudo dublado. Além do mais, a mídia do Brasil é muito grande, então a gente consome muito mídia brasileira, a TV brasileira, músicas, filmes, e aqui a mídia já é menor, então eles ou consomem mídia brasileira também, eles conhecem muito, ou de fora, que não é dublada. Nada que é dublado, só filmes de crianças, geralmente no cinema tudo é legendado, na TV é legendado, ou diretamente no outro idioma. Então, eles têm um contato muito maior com o inglês e com o francês e com outros idiomas do que nós temos no Brasil. Eu não acho que isso é algo proposital para fazer a população falar o idioma ou não. É uma questão mais financeira, por ser um país menor, acho que não vale a pena gastar dinheiro investir em dublagem. Já no Brasil tem mais um público maior para consumir, então por isso que a maioria das coisas é dublada e aqui não. Mas isso acaba influenciando para as pessoas aprenderem mais o idioma do que no Brasil. Além dos filmes e TV, outra coisa que aqui é diferente os produtos. A maioria dos produtos no mercado você não encontra escrito em português. Geralmente é espanhol e francês, não vejo tanto assim em inglês. Só os eletrônicos em inglês. E também propaganda, às vezes nas placas, alguma coisa também é escrito em inglês e não português. Então vamos às diferenças. No Brasil nós começamos a ter inglês no ensino público no 5º ano. Já em Portugal é no 3º, dependendo da escola, no 1º ano. Já tem inglês. E no Brasil nós só estudamos inglês em escola pública, já em Portugal, a partir do 7º ano, temos francês também. No Brasil, o ensino é totalmente focado na gramática e muitas vezes o professor não fala inglês ou não sabe falar inglês, é algo muito comum. Eu já tive essa experiência com professores que 10 anos depois, ensinando há 10 anos, foram fazer um nivelamento em um curso e era um básico. Então é algo comum professores, pessoas formadas não saberem falar. Já em Portugal não é tão focado na gramática, eles têm provas de listening e speaking na escola, já no Brasil é só prova escrita,
Então a gente não tem contato com a comunicação, é só escrita, é só gramática, não tem nada de listening, não tem nada de speaking como tem aqui em Portugal. Então, por que isso acontece? Porque aqui no Brasil nós temos professores que não falam inglês e aqui geralmente os professores são melhores, eles sabem o idioma que eles estão ensinando. Isso é uma questão do sistema das nossas faculdades. Eu não fiz letras, mas eu pesquisei muito sobre letras em Portugal e no Brasil. Eu estudei relações internacionais. Mas o que acontece é, no Brasil, muitas pessoas começam letras achando que vão aprender inglês, mas na verdade é um curso para aprender a ensinar inglês. Então você não aprende inglês no curso de letras. Então nós fazemos o vestibular e a pessoa começa a fazer o curso achando que vai aprender e não aprende, acaba se formando e não sabe falar inglês. Já aqui é diferente. A partir do secundário, que seria o nosso ensino médio em Portugal, você escolhe uma área de ensino. Então você ou vai para exatas, ou idiomas, ou humanas, biológicas, você escolhe uma área e foca esses últimos anos mais nessa área. E o vestibular, no caso, a prova de entrada para uma faculdade, tem a ver com o curso que você vai fazer. Então, para estudar idiomas, aqui não vi pelo menos curso de letras, seria curso de idiomas, você tem que fazer um teste de idiomas. Então, para fazer letras, você já tem que saber inglês. Então, não corre esse risco da pessoa se formar num curso e não aprender o idioma. Ela já tem que saber antes de entrar. Outra diferença é que a escola aqui geralmente é de manhã e de tarde, a faculdade também. No Brasil, geralmente é só um período. E a faculdade no Brasil é 4 anos e geralmente é letras em só um idioma. E aqui o curso de idiomas é 3 anos, tem de manhã e de tarde. Geralmente são 3 idiomas no mínimo, não é um só. E também eu vi que tinha para áreas diferentes. Tinha idiomas para relações internacionais, que eu me interessei porque é da minha área de relações internacionais. Também existe idiomas para intérprete, idiomas para tradução, idiomas para ensinar. Então, geralmente é focado em uma área. Então, geralmente você já fala o idioma, mas você aprende a ensinar ou a traduzir ou o que seja com esse idioma. Outra diferença que eu noto entre os alunos portugueses e brasileiros é a nossa ideia do nosso nível. Então, geralmente, quando eu entro em contato com um aluno português, ele fala, eu sou 0, eu sou básico, e eu vou fazer o nivelamento, ele é intermediário. Porque teve o contato com a escola, e teve aquele inglês da escola, e o contato que eles já têm naturalmente com o idioma. Já meus alunos brasileiros, não são todos, mas alguns assim, eu não sei nada, só o verbo to be, só o da escola. E quando a gente vai fazer o nivelamento, a pessoa não sabe usar o verbo to be. E isso é normal, porque a gente aprende na escola, mas não é algo que faz sentido. Muitas vezes a gente só sabe o nome, verbo to be, e não realmente estudou aquilo, não tem contato nenhum com o inglês. Então, os alunos, geralmente, eu também tenho alunos intermediários e avançados do Brasil. Esses alunos intermediários e avançados do Brasil geralmente estão nesse nível porque fizeram um curso fora ou aprenderam sozinhos. Porque só com o nosso sistema educacional não é possível chegar a um nível intermediário ou avançado, infelizmente. De um modo geral, eu não acho que nós temos uma dificuldade maior em aprender idiomas. É só a nossa questão cultural e a nossa questão do nosso sistema educacional que dificulta as pessoas aprenderem novos idiomas. Então, nós temos que correr muito mais atrás do que outros países para ter contato com o idioma, para poder aprender, por causa do que o nosso sistema não ajuda muito. E se você está se perguntando, sim, eles vão vestido de Harry Potter para a universidade. Já vi várias vezes pessoas no ônibus com aquela roupa, com aquele uniforme, eu vou deixar uma foto aqui. Na verdade, Harry Potter foi muito inspirado aqui nos uniformes, na livraria Lelo, a escadaria. Então, é uma curiosidade de uma inspiração que veio da educação de Portugal. Então, essas foram algumas curiosidades da educação no Brasil e em Portugal de idiomas. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. Bye, bye!